Vamos adiante, nossa próxima pauta desta terça-feira. O ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, ironizou nesta terça-feira a crítica feita aos militares pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Na segunda, o magistrado afirmou ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração foi uma resposta à informação de que a cúpula do Exército se articulou para fazer uma espécie de alerta ao Supremo dias antes de a Corte julgar um habeas corpus que poderia beneficiar o ex-presidiário Lula ainda em 2018. A revelação está no livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, e é dada pelo próprio militar que ocupava o mais alto posto do Exército Brasileiro na época. Na ocasião, um dia antes de a Corte julgar um habeas corpus ajuizado pelo petista, o chefe militar primeiro tuitou que a força compartilhava o anseio de todos os cidadãos de bem. Depois, divulgou um novo tweet, afirmando que restava perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Nesta terça, o general comentou a notícia sobre as críticas de Fachin com a frase 3 anos depois. Ao votar pelo indeferimento do habeas corpus no dia seguinte às postagens do general, Fachin também não fez qualquer comentário sobre a questão. Coube ao ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte na ocasião, abordar a mensagem de Vilas Boas, mas também sem citá-lo pelo nome. Quem também entrou na questão foi o ministro Gilmar Mendes. Ele usou as redes sociais nesta terça para rebater o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. Abro aspas. A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico. Ditadura nunca mais. Fecho aspas, resposta essa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Começo essa com você, Fiuza. Olha, Vitor, essa conversa aí está toda cheia de gambiarra. Né? É o seguinte, estava maturando dentro do Supremo Tribunal Federal uma linha, uma tentativa de dar um habeas corpus, né? De manter o ex-presidente Lula imune à prisão. É disso que se trata. Essa imunidade em linguagem figurada que eu estou usando, nós vimos presente em vários setores, foi a Operação Lava Jato, que furou essa imunidade, quase que uma imunidade cultural. Né? O Lula ia ficar para sempre como aquele que não soube de nada se não fosse a Operação Lava Jato. O Brasil acompanhou esse processo muito bem. O Brasil chegou aos seus níveis em termos de manifestação de massa, de esclarecimento, mais agudos nessa época. A decisão em segunda instância, confirmando a condenação do Lula, o voto do desembargador João Pedro Gebran Neto foi assistido pelo Brasil inteiro. E aquilo foi como um choque de percepção e de consciência. E o Brasil foi para a rua. E o STF estava encurralado porque, se houvesse e havia dentro da corte inclinações para manter aquela imunidade, né, ao ex-presidente Lula, a corte olhou pela janela e viu que havia um país democraticamente exigindo o cumprimento da lei. E aí apareceu esse post. E eu vou dizer para vocês aqui, eu lembro muito bem, acompanhei muito bem esse assunto, isso aí foi péssimo para o processo de cumprimento da lei. Isso aí era tudo, eu vou dizer, isso aí era tudo que aqueles que são demagogos dentro do STF, que vivem aí até hoje nessa ideia, estamos ameaçados por um fascismo iminente, não é isso que eles dizem? Uma ditadura, simpatizantes da ditadura, eles vivem disso. É uma corte montada majoritariamente pelo petismo. Então, eles vivem deste proselitismo progressista. Vivem na televisão falando disso, dessas ameaças. E esse post, na época, se vocês querem saber, foi péssimo. Poxa, travou um pouquinho a conexão com o Fiuza, mas a gente vai voltar com ele daqui a pouco para ele retomar o comentário. Passo a bola para você, José Maria Trindade. Diga, Zé. Olha, esse assunto está
fervilhando aqui, tomando conta. Os ministros do Supremo Tribunal estão, inclusive, ali querendo que saia algo do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, uma posição oficial. Mas eu acho um exagero. Vejam bem, seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal uns covardes? Não é possível. O servidor público tem algumas regalias que são impensáveis para a atividade privada. Eles têm estabilidade, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral e paridade. E essa estabilidade não é um direito individual do ministro do Supremo ou de todos os servidores públicos, mas sim uma proteção ao Estado. O servidor público, ele age diante da lei, compelido pela lei. Ao contrário do cidadão, ao cidadão, ele só deve fazer algo em virtude da lei, fazer ou deixar de fazer algo em virtude da lei. O servidor público só pode fazer algo em virtude da lei. Isso porque ele fala em nome do Estado. É por isso que se dá a estabilidade e que se dá garantias aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não dá para imaginar que ministros do Supremo Tribunal Federal, com todas essas regalias e garantias constitucionais, possam ficar intimidados com um tweet aqui, um tweet ali. Isso não é verdade. Neste caso, o ministro Vilas Boas é um comandante respeitado, sim, nas Forças Armadas, da reserva, mas continua com fortes ligações com o pessoal da caserna. E ele revelou de que o tweet dele, falando desse apoio do Exército ao povo e ao que pensa o povo, isso é natural, isso é óbvio, né? Isso aí, quando ele diz que foi escrito e rascunhado por comandantes, ele quis dizer que tinha o apoio, e tinha mesmo, não só do Exército. Ele falava em nome do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios, do Congresso Nacional e do povo em geral, da maioria. Era óbvio que o Supremo não poderia aprovar aquele HC do ex-presidente Lula, que a defesa apresentou um habeas corpus preventivo, que evitaria a prisão do ex-presidente Lula e o colocaria de novo na linha da possibilidade de se candidatar. Veja bem que seriedade. Mesmo diante destas obviedades, que o processo todo é muito óbvio, 5 ministros votaram a favor do ex-presidente Lula. Edson Fachin, que só agora reclama de 3 anos, depois de 3 anos, ele votou contra o HC e ficou de 6-5 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja o risco. E naquela época, o general, que não falou sozinho, mas falou em nome dessas pessoas que eu digo, eu vou acrescentar aqui, não só das Forças Armadas, mas também do povo, de associações, enfim, ele falou em nome de muita gente. E tinha essa capacidade de falar, um comandante respeitado. Até hoje ele é um comandante muito respeitado. Então ele falava em nome de todos e pode ter evitado que seria uma tragédia. E não estou falando aqui do impedimento de prender o ex-presidente, que seria tragédia, mas as repercussões a partir disso, essas repercussões é que seriam muito pesadas. Portanto, o próprio comandante Vilas Boas já disse hoje que só agora, né, só depois de 3 anos que os ministros colocam a cara de fora, eles têm estabilidades e garantias para não serem pressionados. Antes do seu comentário, Ana, o Fiuza já está de volta, a gente vai com ele para ele concluir o comentário. É isso? O Fiuza já está com a gente, já podemos seguir com o Fiuza. Agora sim, conexão restabelecida, a internet nos deixou na mão, mas agora o Fiuza já está de volta. No momento em que travou a nossa conexão, Fiuza, você falava que, inclusive, esse post feito pelo general Eduardo Vilas Boas não ajudou, não foi uma boa ideia, né, Fiuza? É tudo que os demagogos do STF queriam, porque eles vivem disso. Eles vivem disso. Eles vivem de gritar. É ou não é? Olha em volta. Eles vivem de gritar que estão sendo ameaçados, não é? Pela volta da ditadura, pelo fascismo. Então eu digo a vocês, esse post teve 0 influência na questão da cassação, da não concessão ao habeas corpus do Lula. Ao contrário. Nós estávamos vendo o exercício democrático, uma das maiores manifestações da história do Brasil, para que se cumprisse a lei.
por um processo histórico de depuração contra o crime liderado pela Operação Lava Jato. E é contra isso que o STF não tem nada para fazer. E foi contra isso que o STF não pôde se insurgir, mesmo sendo majoritariamente uma corte formada nos governos do PT. Ele não tem como barrar a democracia, como nós estamos vendo em relação ao governo Bolsonaro, não é isso? O que sustenta o governo Bolsonaro, né? Que tantos tentam aí colocar como uma caricatura de propensão autoritária. Nós aqui falamos de erros, de acertos, mas o que sustenta esse governo? É a vontade popular. O que sustenta esse governo é a urna. É um presidente, assim como foi o ex-presidente Lula, né, no início, antes de jogar fora a sua oportunidade, que tem a representação legítima, como o Lula tinha, né, que o povo quer, o povo escolheu. E está aí, o presidente Bolsonaro, o governo dele atravessa a tempestade perfeita. Tudo aconteceu nesse governo. E por que ele não está sangrando e desmilinguido? Porque ele tem o apoio democrático da população. Esta que o Supremo Tribunal Federal tenta caçar de forma insidiosa, com esses inquéritos, com essa tentativa de calar a rede social. Nós já vimos isso acontecendo. O Brasil de hoje, desses anos, ainda é um país democrático. O que lidera, as forças que lideram esse país são ainda forças democráticas. Tá? Então não tem essa ideia de que uma ameaça daqui, uma farpa dali, uma mensagem subliminar acolá vai surtir efeito porque alguém vai ficar com medo. Não é isso que acontece e não foi isso que aconteceu nesse episódio. Diga, Ana. Olha, Vitor, saudoso Ulisses Guimarães já dizia, né? Aí o Zé pode até falar mais sobre isso, que a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. E naquele tempo ali, quando esse tweet do general Vilas Boas veio a público, o povo estava nas ruas. Então, eu não sei nem se o Vilas Boas, ele tuitaria, né, o general tuitaria alguma coisa nesse sentido, se o povo não estivesse nas ruas, e o povo estava nas ruas. O povo estava e sempre esteve e estará ao lado da Operação Lava Jato aí, trouxe um banho de justiça para o Brasil. A gente viu a justiça dos filmes aí americanos, onde chefões e ex-presidentes e políticos presos, né? Uma utopia, uma coisa tão distante para a gente, e a Lava Jato trouxe para a nossa realidade. E isso fez o povo ir para a rua. E, na verdade, é o que põe muito medo aí, não apenas nos políticos, mas também nesses ministros, nesses ungidos aí do STF, que continuam aí nessa coragem toda, essas bravatas todas aí, esse fetiche com a ditadura, com genocídios, uma irresponsabilidade tremenda, usando as palavras como se trocassem de roupa, né? Como o próprio Gilmar Mendes disse recentemente, que a Lava Jato operou como se fosse um regime, né? Um regime soviético. Ou seja, ministros completamente irresponsáveis, não apenas em relação a salvaguardar a nossa Constituição, que a gente vê que eles se reúnem para debater se a Constituição é constitucional. Isso é surreal, né? Isso aí é como se a gente tivesse saído de um quadro de Salvador Dalí. Mas também a irresponsabilidade no uso das palavras, a irresponsabilidade de colocar suas canetas aí em outros poderes na República, trazendo uma insegurança jurídica, irresponsáveis em colocar esses projetos, praticamente esses projetos, porque é um projeto de poder, esse inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, isso tudo aí é para mostrar poder, não há outra explicação. Então, eu não acredito que eles tenham coragem, por exemplo, diante mesmo de cima aí desse pedestal todo do STF,
eu não vejo esses ministros aí tendo coragem para atacar o povo, porque o povo foi para a rua. O povo pediu não apenas o Lula na cadeia, mas o respeito às leis. Então a gente vê esses ministros atacando o poder legislativo, o poder executivo, o general, o tweet de um, o tweet de outro, jogando palavras sérias e profundas como genocídio, como ditadura, como fascismo, de uma maneira absurdamente leviana aí ao Léo, mas a verdade é que esses juízes não têm coragem de encarar o povo. Eu queria ver esses Supremos aí na rua, sem seguranças, encarando aí o povo, como o presidente Jair Bolsonaro faz, outros membros do Legislativo aí que estão tentando fazer uma ponte real para o nosso progresso, continuam fazendo isso com a cara nas ruas, ouvindo o povo. Eu desafio aí, como nós desafiamos o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, saia nas ruas, vá ver a sua popularidade nas ruas. Eu queria ver esses ministros aí nas ruas.